você saber seu lugar. Vou te dar um exemplo claro hoje sobre essa questão de sabermos o nosso lugar. Eu brinquei com o Júlio, com o Renato, a gente fez aquele desafio dos 60 dias para, sei lá, para eu mudar meu físico como se eu fosse competir. Mas falaram, ó, faz 2 meses, faz uma preparação, a galera quer ver teu físico como é que fica, preparado para competição. Eu fiz, realmente ficou um físico, né, diferenciado, né? Mas aí o pessoal já começou, não, você tem que competir, você tem que competir, você tem que competir. Eu falei, calma, que eu sou um bodybuilder amador, eu não sou um profissional. Então eu tenho que saber meu lugar por 2 razões. Primeiro, eu tenho um físico estético, não é um físico de competição. E, portanto, se eu for numa competição, não é só a minha expectativa. É a expectativa de todas as pessoas que me amam e que vão subir comigo naquele palco. E eu tô tranquilo em frustrar as minhas expectativas, porque eu topo o jogo. Mas eu ia lamentar demais se eu frustrasse a expectativa, principalmente da minha família. Segunda coisa, os caras que estão competindo ali são atletas. Isso significa que eu até devo respeito a eles. Por quê? Porque se eles são atletas, eu não vou chegar com um físico de estética para falar, olha só, eu acho que o meu físico de estética, ele se equipara ao seu físico de atleta. É que nem o cara que tira racha de final de semana ilegal, ele sentar um dia e falar assim, dá esse carro de Fórmula 1 aí que eu vou pilotar e vou ganhar de todo mundo. Ou aquele bonitão que fica na arquibancada do jogo de futebol, dribla, né? Meu, falar de fora é fácil. E eu não quero ser um cara que fala de fora. Então, eu aplaudo os atletas, felicito eles, mas hoje, vendo a minha situação atual, eu respeito eles, não me colocando para competir com eles e para deixar as pessoas confusas. A gente não tem o direito de confundir as pessoas, porque um físico estético, ele agrada. Um físico atlético, ele nem sempre agrada, mas ele vence competição. E aí fica o grande dilema. Será que eu tenho o direito de complicar a cabeça das pessoas e fazer com que elas achem que aquilo que é uma competição muito específica, ela pode ser orientada por aquilo que é a opinião de pessoas que não estão avaliando o esporte e sim gosto pessoal? Então isso é um exemplo disso. Entendi. Você, não quis comprar o hype dos seus fãs e achar que você ia ser o Mr. Olímpio. Eu acho que eu não posso fazer isso, na verdade. Se eu tivesse um físico competitivo, isso é outra coisa. Mas a questão é, hoje, né, chegar num físico competitivo tem uma série de situações que vão gerar e que talvez não sejam boas para mim. Talvez, né, eu vá gastar com isso, do ponto de vista de esforço pessoal, muito mais do que eu realmente vou ganhar. Você já é médico, né? Que é a minha função, que é o meu coração, cara. E é um puta médico, né? É o que dizem, pelo menos. Pois é. Mas assim, cara, é o meu sonho. É o meu sonho de moleque. Eu queria ser 2 coisas, mecânico e médico, né? Eu virei mecânico de gente, olha que legal. É o mais complexo, né? Chega uns gordinhos lá pra se consultar contigo, pra poder começar a treinar. Chega muito. E é o paciente que, posso te falar, eu mais gosto. Sabe por quê? Porque esse paciente, ele só tem a expectativa de conseguir fazer alguma coisa, Igor. Eu tô pegando uma pessoa que, primeiro, ela se acha incapaz, ela se acha ineficiente, ela não gosta de si. Primeira coisa que a gente ensina ela a fazer é cuidar de si. Segunda coisa que a gente ensina ela a fazer é ela se olhar, de verdade. Olha, calma, né? Antes de falar ruim ou bom, olha o que você é, não atribui valor. Terceira coisa que a gente faz é mostrar para ela onde está o resultado. Nessa hora, o sujeito já melhora. Você sabe que o maior sucesso, o maior caso de sucesso que eu tive na minha profissão até hoje foi em 2009, mais ou menos, 2008. E foi um sujeito que era um gordinho e que ele estava nos 50 anos dele e que ele resolveu que ele ia cuidar da vida dele. E hoje esse cara é Arnold Schwarzenegger. Quem dera. Quem dera. Mas eu acho que ele atingiu uma coisa que, de verdade, talvez para ele seja mais importante que ser o Arnold Schwarzenegger. Ele voltou depois de 1 mês que a gente começou o nosso trabalho, e eu medi ele, e eu vi que ele não tinha melhorado tanto assim, e ele estava muito feliz. Mas a gente, né, a nossa equipe na época, a gente mudou a alimentação dele, criou a rotina de exercício. O que aconteceu? Você não muda como você parece, você muda como você funciona. E com o tempo, o seu corpo vai se ajustando na aparência ao funcionamento que você causou. Então, mudar o seu físico é uma coisa que está no alcance de absolutamente qualquer um. A única coisa que a gente precisa é o quê? Entender o que precisa mudar em você do jeito que você funciona.
E esse cara mudou como ele funcionava. Então ele melhorou colesterol, melhorou glicemia, melhorou a parte hormonal, porque a gente modificou o que era a reação do estresse dele, tirou gordura saturada, esse cara diminuiu inflamação cerebral, uma série de coisas aconteceram. Sabe o que ele falou pra mim quando eu perguntei pra ele? Porque, cara, eu sou honesto. Eu falei, fulano, eu fico muito feliz que você esteja feliz. Aliás, é o objetivo meu, mas eu quero entender a sua felicidade, porque assim, eu tô falando pra você que você melhorou 1% de gordura, né? E você falou pra mim que o teu sonho era emagrecer e que os teus amigos parassem de chamar de tiozinho. Nessa hora ele parou, fez um silêncio de mais ou menos uns 20 segundos, pensando se ele ia falar pra mim aquilo que ele ia falar. Ele decidiu falar. E ele falou o seguinte: vai Paulo, te tomar no cu, Paulo. Ele era carioca, então eu fiquei com medo dele falar isso, né? Porque a coisa sempre pode rumar pra esse lado. Mas ele virou pra mim e falou assim: sabe, Paulo, eu procurei outras pessoas e cada uma me deu um remedinho diferente. Um azulzinho, um laranjinha, um que me deixava com a cara de babuíno louco, outro que me fazia vomitar. E ninguém me falou que se eu fizesse atividade física e se eu fizesse um controle alimentar, eu ia conseguir ter uma relação sexual satisfatória com a minha mulher depois de 30 anos de casado. Igor, quando você percebe que aquilo que você faz influi na felicidade não só de um, mas de duas pessoas e, portanto, de uma família, você entende a responsabilidade que você tá olhando. E aquilo, para mim, é o maior sucesso da minha carreira. De longe, assim. Eu consegui com nada do ponto de vista elaborado, né? Elaborado é difícil você construir, dieta, treino, blá, 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 mas nada assim, droga, disso, daquilo, papapá, NASA, Espaço Sideral, Elon Musk, nada, simples, mudar a vida de uma família inteira. Esse cara que conseguiu ter uma relação melhor com a mulher, pô, ele estava a ponto de se desentender, né? E voltou. Se voltou, começaram a aproveitar a vida. Era um cara que tinha feito uma reserva financeira confortável. Ele estava numa idade de aproveitar, mas ele não queria. Por quê? Porque ele estava em pé de guerra com a mulher, estava em pé de guerra com os filhos, né? Aquela insatisfação geral. Quando você melhora a vida da pessoa, melhora a relação de um, os filhos percebem, melhora a relação de um filho com o pai, melhora a relação do filho com a mãe, melhora de todo mundo. Mudou a vida. Vamos viajar junto, vamos curtir junto, vamos construir uma casa, vamos comprar uma fazenda, vamos passar no sítio, vamos passar o final de semana, né, na praia. Porra, cara, tem coisa melhor que isso? Nada, não tem, né? É o que a gente faz. A gente tem um médico que hoje, ou uma população que é acostumada a ver o médico cuidar de doença. Cara, o médico cuida de saúde também, bicho.